Hoje é meu aniversário e é o aniversário também do 7-1. Sim, a seleção brasileira me fez esse favor, de acabar com o meu dia em 2014. E o jogo foi de tarde para piorar, né? Se fosse de noite, dava para aproveitar ainda o aniversário durante o dia, comemorar, fazer alguma coisa, mas foi de tarde. E eu lembro que eu acordei meio-dia, assim, e pouco tempo depois foi o jogo, acabou meu dia. A seleção destruiu a minha data, terei essa mágoa eterna. O que você estava fazendo no 7-1, você lembra? Dá uma recapitulada aí, porque foi um momento trágico para o nosso futebol. Trágico para o futebol brasileiro, não 7-1 dentro de casa, assim, foi traumatizante. Eu lembro, uma das coisas que eu lembro também, que eu estava assistindo com a minha família, meu sobrinho era criança ainda, e aí depois do quarto, quinto gol mais ou menos, ele começou a fazer cara de choro e minha mãe mandou ele brincar. Vai pegar a bicicleta, vai brincar, é melhor, sai da frente da televisão. Coitado, gente. Então eu resolvi fazer um vídeo diferente aqui no canal hoje, falar de futebol, aproveitar a data comemorativa. Para quem chegou recentemente no canal, saiba que às vezes eu falo de futebol mesmo, né? Não é o primeiro vídeo. E assim, comentar um pouco sobre a situação da seleção brasileira. Eu acho que tem gente que ainda não tem noção do que está acontecendo com a seleção, assim, do tamanho da crise. Olha, entre a Copa de 70 e a de 94, houve um jejum aí de 24 anos que foi considerado assim um jejum enorme, gigantesco, assim. E nós estamos muito próximos de igualar esse jejum. As pessoas ainda não se deram conta, né? Mas se o Brasil não vencer a próxima Copa, que provavelmente não vai vencer pelo andar da carruagem, mas se confirmar isso e não vencer, o Brasil vai igualar esse jejum, né? Porque a próxima oportunidade só vai ser em 2026. E aí vamos fechar 24 anos sem ganhar uma Copa. Talvez seja a maior crise da história da seleção brasileira, se você contar o tempo sem ganhar uma Copa e se você considerar outros fatores, né? Um desses fatores, claro, que tem que ser levado muito em conta é esse vexame. O fato também do Brasil, desde 2002, que não consegue derrotar em Copa do Mundo uma seleção forte, né? Acho que muita gente também pode não ter se tocado, né? A última vez que o Brasil eliminou uma seleção forte em Copa do Mundo foi em 2002. De lá para cá teve a Colômbia em 2014, que assim, vai dividir opiniões. Algumas pessoas vão considerar que era uma seleção forte, e outras acreditam que a maioria não vai chegar a esse ponto de achar que era uma seleção realmente forte. Enfim. E por que a seleção brasileira ficou para trás, né? Você já aceitou esse fato, né? Ficou para trás mesmo a seleção. Eu cresci ouvindo aquela frase, aquele slogan, né? Brasil, o país do futebol. Hoje isso não faz mais sentido. Eu peguei ali década de 90, minha infância foi durante a década de 90, infância e até o início ali da pré-adolescência. E se você pega essa... Eu já comecei a assistir Copa do Mundo com título, né? A primeira Copa que eu vi foi a Copa de 94, que foi com uma seleção fraca, a meu ver, uma seleção que tinha um meio campo nulo, mas que tiveram dois jogadores absurdos na frente, o Bebeto e Romário, né? E acabou trazendo o caneco, também com uma ajuda da arbitragem considerável, né? No jogo contra a Holanda, principalmente ali, uma ajuda muito boa da arbitragem. Mas enfim, eu já comecei com o título, e a partir daí o Brasil teve uma geração ali, uma safra maravilhosa, uma safra absurda, que tinha craque para escolher ali entre 98 e 2006. O Brasil passou 3 Copas tendo uma safra absurda, muito acima da média do mundo, e o Brasil só ganhou uma Copa dessas 3. Era para ter ganhado no mínimo 2, não aproveitou essa fase. Com 98, nossa senhora, joga craque que ficou de fora, assim, e nem fazia falta, Marcelinho Carioca, porque tinha outros, era uma enxurrada de craques. Isso durou até 2006, né? Aí veio aquilo que na época chamaram de entre-safra. Não, é um período de entre-safra, mas hoje a gente não sabe que não é, né? Que é um período de pindaíba mesmo, porque durou aí até os dias atuais. O fato é que nós não produzimos mais nem metade dos craques que a gente produziu nesse período, entre 98 e 2006 ali. E esse fato fez com que o nosso atraso tático ficasse bastante exposto, né?
E o clímax dessa exposição foi o 7-1, porque não se enganem, gente. Assim, foi um episódio que ficou muito conhecido como um apagão que a seleção teve, tal. Não foi um apagão, os jogadores se desesperaram em campo e tal. Isso aconteceu. De fato, os jogadores se desesperaram naquele episódio. Até o 1-0 da Alemanha, o jogo estava equilibrado, né? Os 10 primeiros minutos, se você assistir, você vai ver um jogo equilibrado. E o Brasil começou a se desestabilizar no primeiro gol e se desesperou completamente depois do segundo. Depois do segundo, o Brasil, a seleção brasileira, era um time amador. Assim, sem exagero nenhum. Era um time amador em campo. E aí entrou aquela sacola de gols. Não se enganem, assim, desespero generalizado em um time é falta de preparo. É básico no futebol você treinar e você ir preparado para todas as situações, ainda mais numa competição tão importante como essa. Se a gente estiver perdendo, como é que a gente vai se comportar em campo? Tem que treinar e ensaiar isso aí. Se tiver o jogo empatado, como é que a gente vai se comportar em campo? Treinado e ensaiado. Se tiver com um jogador a menos em campo, como é que a gente vai se comportar? Isso é ensaiado, tem que ser ensaiado. E é justamente em momento de dificuldade, de instabilidade do time, em que a fragilidade tática fica mais exposta, né? Porque quando as coisas estão dando certo, quando o resultado é positivo, tudo que você faz se acerta, né? O jogador fechou, dá um passe, o passe vai certo. Mas no momento que o time está nervoso, está abalado, que a perna pesa, é justamente o momento de fazer o que foi ensaiado. Vamos fazer o que foi ensaiado aqui, porque o momento não é bom e a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Então, quando não tem um plano tático bem feito, quando a coisa não foi bem ensaiada no treino, isso fica muito mais exposto justamente em momentos de dificuldade. Então não se enganem, o desespero que se abateu sobre a seleção brasileira naquele episódio foi retrato da falta de preparo da seleção. Mas por que estamos atrasados taticamente? É uma coisa que não é fácil explicar, mas eu vou dar aqui 2 motivos que influenciam com certeza, que acho que não são suficientes para explicar, mas influenciam bastante. O primeiro ponto é que temos um mercado aqui extremamente protecionista com treinadores. Um mercado que rejeita treinadores estrangeiros. A mídia critica um estrangeiro com muito mais facilidade do que critica um treinador brasileiro. E existem muitos comentaristas, muitos jornalistas que ainda até hoje tem um discurso de que nós devemos priorizar treinadores brasileiros. Até é inacreditável isso, mas até hoje tem gente com essa opinião na mídia. Eu quero fazer um adendo em relação a essa parte do protecionismo, porque eu acho que tem uma coisa importante que eu deixei de falar, que esse discurso, na verdade, ele no Brasil parte dos treinadores, né? É uma reivindicação que parte dos treinadores, né? De que precisa valorizar mais o treinador brasileiro, não pode ficar achando que o treinador de fora ele é superior, ou que o treinador brasileiro está ultrapassado. Essa é uma reivindicação dos próprios treinadores, só que uma grande parte da mídia, uma parte significativa da mídia, dos comentaristas e jornalistas endossam isso, né? Apoiam e tal, mas na verdade nós sabemos que sim, o futebol brasileiro taticamente está atrasado, os treinadores brasileiros de modo geral, na média, estão ultrapassados, né? E esse discurso protecionista atrapalha a nossa evolução, porque basta você olhar que treinadores aí, velhas figuras muito conhecidas aqui no Brasil, que não ganham título há muito tempo, que não tem um bom desempenho há muito tempo, continuam tendo vaga em time grande, né? Espero que com o choque que foi dado ano passado com Jorge Jesus e Sampaoli, né, primeiro e segundo colocado no brasileiro, que isso mude, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é calendário. Nós temos um calendário absurdamente inchado e a matemática é simples. Quanto mais você joga, menos você treina. Para exigirmos mais dos nossos treinadores, a gente tem que dar condições. E essas condições é o quê? Tempo para treinar. Jogando quarta e domingo o ano inteiro, ou quase o ano todo, não dá para exigir muita coisa dos nossos treinadores. Esses 2 pontos são cruciais, assim. Mas em relação especificamente à seleção brasileira, como gerenciar a seleção, né? Existem erros também que não podem mais ser cometidos.
Eu não vou fazer nenhum tipo de acusação à CBF, porque eu não tenho provas, né? Existem muitos comentários que se faz na mesa do bar a respeito da CBF, coisa que eu não posso fazer aqui. Mas assim, existem convocações, assim, é muito frequente convocações que ninguém sabe explicar, sabe? Eu lembro da vez em que Renato Abreu do Flamengo, aquele meio-campista do Flamengo, foi convocado. Assim, uma coisa que nem flamenguista entendeu, ninguém entendeu aquilo ali. E se for puxar a lista aqui de convocações sem explicação, pelo menos para quem assiste ou para a mídia, assim, a lista é gigantesca, né? Outra coisa, precisa entender que o objetivo da seleção é a Copa do Mundo. E tudo que se faz antes da Copa do Mundo tem que visar a Copa do Mundo, sabe? Aí às vezes eu vejo a seleção comprometer o planejamento para a Copa com a finalidade de ganhar a Copa América, por exemplo, né? Tipo, um exemplo bom, a convocação de Daniel Alves para a Copa América ano passado. Tipo, como assim? Se Daniel Alves muito, mas muito dificilmente vai poder jogar a Copa 2022. Por que ele estava na Copa América do ano passado? Aí você vê o intuito assim, você fazer de tudo para ganhar a Copa América e depois pensa no planejamento para a Copa do Mundo. Não, tá errado. Copa América, gente, para a seleção brasileira, sinceramente, é tipo o Corinthians ganhar o Campeonato Paulista, sabe? Não. É para montar o time para jogar a Copa América pensando na Copa do Mundo, como preparação para a Copa do Mundo. A seleção brasileira precisa adotar essa mentalidade. Amistosos, Copa América, enfim, Copa das Confederações, qualquer coisa que vier nessa Copa tem que servir de preparação para a Copa apenas. Esse tem que ser o objetivo. Sem contar convocações que a gente não sabe por que aconteceu. Assim, eu vou dar um exemplo, porque é um jogador que foi formado no Flamengo, né, por isso que eu prestei mais atenção nesse caso, foi o caso do Samir, que joga na Udinese, foi convocado ano passado para a seleção para 2 amistosos. Ele foi convocado pela primeira vez para 2 amistosos e não entrou em campo nos 2 jogos. E aí depois Tite não convocou mais. Enfim, eu nem sei por que ele não convocou mais, se foi por lesão, não sei o quê. Enfim, mas como é que você convoca um jogador pela primeira vez para a Copa ou para 2 amistosos, para testar esse jogador, e você não coloca ele em campo em 2 amistosos? Assim, são coisas assim, acontece muita coisa na seleção, erro de planejamento, são coisas que não dá para entender e que precisa ser explicado, e que se não melhorar, assim, vai ficar difícil. A parte principal é a parte da evolução tática, né? Precisamos evoluir taticamente e precisa melhorar também a gestão da seleção brasileira se nós quisermos voltar a sermos competitivos. Enfim, deixa aqui o seu comentário também sobre a seleção. Eu vou encerrar o vídeo, começou a chover aqui, começou a fazer zoada. Deixe seu comentário aqui, sua opinião. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.